Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Hoje, nós vamos desvendar um segredo que está escondido à vista de todos, mas que o mundo secular tenta nos vender como a novidade do século. Estou falando do storytelling, a arte de contar histórias. Hoje, coaches, marqueteiros e grandes empresas pagam fortunas para aprender a contar histórias que vendem, que conectam, que transformam. Mas eu lhes digo, o maior mestre do storytelling de todos os tempos não está em Harvard, nem no Vale do Silício. Ele está na Bíblia, e seu nome é Jesus Cristo. O que Jesus fez há 2000 anos não foi apenas pregar. Ele usou a ferramenta de comunicação mais poderosa que existe, a narrativa. Ele pegou verdades eternas e as embrulhou em histórias simples sobre sementes, ovelhas, moedas perdidas e filhos pródigos. Neste estudo nós vamos analisar a técnica de Jesus e por que as parábolas são o ápice da comunicação. 2. Desmascarar o storytelling moderno, como o mundo usa o conhecimento bíblico sem reconhecer a fonte. 3. A Bíblia como manual, e entender por que a palavra de Deus é o livro mais poderoso para guiar sua vida e sua comunicação. Fique conosco até o final, pois o desfecho trará uma reflexão profunda sobre a nossa geração. Pegue sua Bíblia, seu caderno, e vamos começar. Mas antes, deixe seu amém nos comentários, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Ajude-nos a mostrar ao mundo que a sabedoria para a vida e para a comunicação está na palavra de Deus. O termo grego para parábola é parabol, que significa colocar lado a lado. Jesus colocava uma verdade espiritual complexa ao lado de uma história simples e cotidiana. Por que Jesus usava parábolas? O texto de Mateus capítulo 13, versículos 34 e 35 nos dá a resposta. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. As parábolas tinham um duplo propósito, em revelar a verdade aos que tinham o coração aberto e ocultar a verdade dos que tinham o coração endurecido. A história era o filtro, o convite à reflexão. Análise de caso 1, a parábola do semeador, Mateus capítulo 13, versículos 3 ao 9. Vamos analisar a parábola do semeador. É um clássico da comunicação. Jesus não fala de teologia complexa. Ele fala de sementes, terra e colheita, elementos que qualquer agricultor ou morador da época entendia. Elementos da história: o semeador, a semente e os solos, pedregoso, espinhoso e boa terra. O significado espiritual: Jesus, o mensageiro da palavra, a palavra de Deus, o Evangelho e os diferentes tipos de coração humano. Jesus usou o contexto, a agricultura, para entregar o conteúdo, a recepção da palavra. Ele transformou uma lição de agricultura em uma lição de salvação. Isso é storytelling de nível mestre. Análise de caso 2, na parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículos 11 ao 32. A parábola do filho pródigo é, talvez, a maior história de redenção já contada. Ela não é sobre dinheiro ou herança. É sobre identidade, arrependimento e graça incondicional. Jesus não disse: Deus é um pai que perdoa incondicionalmente. Ele mostrou isso através da imagem do pai correndo para abraçar o filho que cheirava a porcos. O que o storytelling moderno busca? Conexão emocional. Jesus alcançou isso há 2000 anos, tocando na ferida da culpa e oferecendo o bálsamo do perdão. Ele usou a narrativa para transformar a visão de mundo de seus ouvintes sobre Deus. Em Marcos capítulo 4, versículos 33 e 34, vemos a eficácia do método. E com muitas parábolas tais lhes pregava a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém, em particular, explicava tudo a seus discípulos. A história de Jesus era a ponte entre o reino dos céus e a realidade terrena. Ele não apenas ensinava, ele engajava. Ele forçava o ouvinte a se colocar na história. Você é o semeador? Você é o solo? Você é o filho pródigo? A história exige uma resposta. Avancemos 2000 anos. Hoje, o storytelling é a espinha dorsal do marketing, do coaching e da comunicação corporativa. Por quê? Porque funciona. Coaches ensinam a usar a jornada do herói para vender cursos. Empresas usam narrativas de superação para vender produtos. Eles entenderam que a lógica convence, mas a história transforma.
O que eles não percebem, ou não admitem, é que estão usando uma ferramenta que foi aperfeiçoada e santificada por Jesus Cristo. O princípio de pegar uma verdade e vesti-la com uma narrativa para orná-la memorável e aplicável é puramente bíblico. Muitas pessoas utilizam diversos recursos que contém na Bíblia Sagrada em seu dia a dia, mas não reconhecem esses conhecimentos desse livro extremamente poderoso. A Bíblia não é apenas um livro de fé, é um manual de liderança, psicologia, ética e comunicação. Todos os conceitos modernos têm uma raiz bíblica. Exemplo: storytelling, parábolas de Jesus, a Mateus 13, Lucas 15, liderança servidora, Jesus lavando os pés dos discípulos, a João capítulo 13 do 1 ao 17, inteligência emocional, o domínio próprio, a Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23, e visão de longo prazo, a parábola do sábio e do tolo, Mateus capítulo 7 versículos 24 ao 27. O mundo secular extrai a técnica da Bíblia, mas rejeita a fonte. Eles usam o método de Jesus, mas ignoram a mensagem de Jesus. A Bíblia é a palavra direta de Deus para nos guiar, e contém a sabedoria que o mundo busca desesperadamente. A Bíblia, em si, é a maior história já contada, é a história da criação, queda, redenção e restauração. O storytelling de Jesus era eficaz porque ele era a personificação da história que contava. Ele não era apenas um contador de histórias, ele era o herói da narrativa. Quando você usa o storytelling, você está, consciente ou inconscientemente, ecoando o método do mestre. Mas a diferença crucial é em a nossa história aponta para a dele. Vivemos na geração mais distraída da história. Nossos cérebros são bombardeados por notificações, vídeos curtos e informações fragmentadas. A capacidade de atenção está em crise. E ainda assim, nada prende mais a atenção do que uma boa história. Por quê? Porque a história nos tira do nosso isolamento e nos coloca em uma jornada compartilhada. Ela nos permite suspender a descrença e absorver a verdade sem as barreiras da resistência intelectual. Jesus sabia disso. Ele não tentou vencer a distração com mais volume, ele a venceu com profundidade e relevância através da história. A parábola é um convite à imaginação, e a imaginação é o caminho para o coração. Amados, o que aprendemos hoje é que o método de comunicação mais eficaz do mundo é um legado de Jesus. As parábolas não foram apenas uma técnica antiga, foram um convite. Um convite para que o ouvinte se tornasse parte da verdade. Hoje, você também pode usar a linguagem que o mundo entende em histórias que revelam o reino. Jesus ensinou como. Agora é sua vez de contar. Use a sabedoria da Bíblia em sua vida, em sua comunicação, em seu trabalho. E, acima de tudo, conte a história que transformou a sua vida, a história de Jesus Cristo. Deixe seu comentário sobre qual parábola mais te impactou. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram a sabedoria da palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Fiquem na paz, e até o nosso próximo estudo.